Então, vamos ver um vídeo aqui do Abdullah Hashem Al-Sadiq, que diz que é o Mahdi para o Islã. Vamos ver o que ele fala a respeito do apóstolo Paulo. Muhammad, just the Christians of Najran accepted Muhammad, just to name a few. Instead, you follow a false prophet named Paul. Paul, who never met Jesus Christ, who killed Christians. Paul, who fought against Peter and the disciples, who called them hypocrites, who changed the laws of Jesus, and ordered and commanded obedience to the tyrants. Paul, who wrote half of the Bible and invented the modern-day version of Christianity. Don't believe me? Because you say I'm Muslim? Go ask the Jewish rabbis. Go see what they have to say about Paul and his corruption of the Hebrew Bible and twisting of his verses. Christians are afraid to look into the Quran or the message of Islam because of Paul. After all, it was Paul who said, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse." Funny that a man who fought Christians and killed them and never met Jesus writes half of the Bible and then warns the Christians of anyone else who preaches a gospel other than his. Christians, I say to you what my forefather Imam al-Ridha alayhi salam said to the Christians of his time. I confirm faith in Jesus and his book and everything that he informed his nation of and everything that the apostles accepted. I am a disbeliever in every Jesus that doesn't accept the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his book, the Quran. The Jesus that doesn't recognize Muhammad is the Jesus of Paul. The Jesus of Peter and the apostles gave glad tidings of a comforter and of prophets to come. And know that there is a place in hell called Paul. Então esse homem que se diz o Mahdi para o Islã, ele é contra as 14 cartas de Paulo. Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Ele tenta separar Jesus de Pedro, e nem Pedro é Kefa, né? O nome não se translitera. É Kefa no hebraico. Ele tenta separar Jesus de Pedro e Jesus de Paulo. Eu vi um vídeo que ele disse que aquela voz que falou com Paulo em Atos 9, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Adonai? Quem és tu, Senhor? Adon. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Esse que se diz profeta para o Islã, disse que Kefa, que ele chama de Peter no inglês, Pedro, nunca reconheceu essa voz. Nunca reconheceu essa voz que falou com Paulo. Agora eu vou ler aqui uma escritura para nós vermos o que é que Kefa, que você chama de Pedro, fala a respeito de Paulo. Kefa, que você chama de Pedro, fala muito diferente desse tal de Mahdi aí do Islã, que diz que chegou e que é sucessor de Mohammed, de Jesus Cristo, de Moisés, que é sucessor de Simão Pedro, e que é o novo Papa agora, né? Vou ler aqui segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas é segunda carta de Kefa. Até na minha Bíblia de Jerusalém, mas não é Jerusalém, é Jerusalém, não tem J no hebraico. Nas 22 letras do alfabeto hebraico não há J. Nem para quem prega Jesus, Jesus, isso não existe, gente. Isso é a igreja católica. O nome é Yehoshua. Então você veja aqui, o versículo 11, você vai lendo aí. Se tudo que este mundo está falando, eu vou ler logo o 14, né? Assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Que é Kefa, que você chama de Pedro, escrevendo. Considerai a longanimidade de nosso Senhor, Adonai no hebraico, como a nossa salvação,
Vê que Kefa, que você chama de Pedro, fala de salvação. Conforme também o nosso amado irmão Paulo. Veja, no momento que ele vai falar de salvação, ele envolve Paulo. Veja o tanto que Paulo era importante para Kefa, que você chama de Pedro. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui é o homem que tinha a chave do reino dos céus, Kefa, a qual Mashiach Yoshua disse, Kefa, vou lhe dar a chave do reino dos céus. Sobre essa pedra edificarei a minha Kehilá, comunidade, Kenessian, congregação. Mas não era sobre o homem Pedro. Efésios 2:20 diz que a Kehilá, a comunidade, a Kenessian, a congregação, está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que os apóstolos pregavam? O que os profetas pregavam? Mashiach. Então o fundador, ele usou Kefa, mas o fundador é Yehoshua Mashiach. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas, nas cartas de Paulo, se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Então, ele está dizendo. Então, Kefa está a falar a respeito de salvação. E quando ele fala de salvação, ele envolve na salvação as cartas de Paulo. Ele diz que as cartas de Paulo têm o mesmo valor das escrituras hebraicas, o Velho Testamento, ou que os apóstolos estavam escrevendo, como Jacob, que você chama de apóstolo Tiago, que escreveu a carta de Tiago, mas é a carta de Jacob. Era escritura. Não podia torcer, dar sentido contrário. Porém, Kefa disse que a sabedoria dada a Paulo foi maior do que os 12 apóstolos. E que torcer os escritos, as cartas de Paulo, mesmo elas tendo pontos difíceis, o ignorante, o vacilante que fizer isso está perdido. Agora, esse que se diz, esse egípcio, Abdullah al-Sadiq, que se diz Mardi para o Islã, ele diz que Paulo corrompeu a Bíblia. Só falta ele dizer que Paulo foi lá, pegou a carta de Pedro, ou de Kefa, né, o nome em hebraico, e alterou as palavras, sendo que Paulo nem tinha acesso ao que Pedro escreveu. É um absurdo fazer tal acusação, né? Agora, qual a sua opinião, pregador mensageiro do Brasil, André Luiz, sobre Mardi? Como o Corão diz, a Bíblia não fala de um Mardi. As escrituras aqui, a Bíblia não fala de nenhum Mardi. É o Corão do Muhammad, do Maomé, que fala. A Bíblia não fala de nenhum Isa. Que o Corão aparece 65 vezes que Muhammad reconheceu Jesus. A Bíblia não fala de nenhum Isa. Também a Bíblia não fala de nenhum Dahal, que é os 3 personagens que vêm no final, né, dos tempos no Alcorão. Mardi, o Salvador, né, dos muçulmanos, Isa, Jesus, tanto para muçulmano como para cristão, e o Dahal, o anticristo caolho, né, o cego de um olho, cabelo encaracolado, com a risadinha, baixinho, fazendo milagre. Então a Bíblia não cita. A Bíblia não é um livro árabe. A Bíblia é um livro hebreu. Mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros aqui, ele é da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Então a Bíblia não tem nada a ver com Alá dos árabes. Yehová, o Criador dos céus e da terra, Yehoshua, seu filho amado, gerado na eternidade, tem nada a ver com Alá, não, com árabe, com religião muçulmana. A Bíblia não reconhece isso. O que a Bíblia diz é que vai vir um anti-Mashiach, não, que se chama de anticristo. Cristo é grego, nome grego, e Jesus é nome romano latim. Eu não prego Jesus Cristo. Eu prego Yehoshua Mashiach, nome hebraico.
Então a Escritura fala que vem um anti-Mashiach. Mashiach falou, eu vim em nome do meu pai, Yehoshua tem Yod, He, Vav, 3 letras do tetragrama. Vocês não me receberam, e é Roanã, que você chama de João, capítulo 5, pois outro virá no seu nome, e talvez esse vocês recebam. Então, o judaísmo está se preparando para receber um tal de Mashiach. Tem até profecia, né, profética, que o judaísmo, além do Velho Testamento, a Tanakh, eles creem também em 63 livros da Torá oral. Eu não creio nisso. Eu só creio na Bíblia. Também eles creem na Cabala, Zora e um monte de livro aí, de rabinos que tiveram visões, profetizaram. Eu também não creio nisso. Eu só creio na Bíblia, gente. E quando o tal Mashiach vier, construir o terceiro templo, vai ser o anti-Mashiach, porque o verdadeiro Israel crucificou. Israel crucificou no Monte Caveira, no Monte Gólgota, na cruz. E crucificou porque Yehoanã diz isso, não é só Paulo que diz. Em 1 Coríntios, que se os príncipes judeus soubessem que Yehoshua Mashiach era o Senhor da glória, nunca teria crucificado Yehoanã. E ninguém pode dizer que Paulo corrompeu Yehoanã, é o 4º evangelho. Capítulo 1, porque Yehoanã, que você chama de João, viveu mais tempo do que Paulo. Paulo morreu no ano 67, em Roma, debaixo da jurisdição do imperador romano Nero. E Yehoanã foi ser preso lá na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Turquia. Viveu mais tempo, e o evangelho de Yehoanã diz que ele veio para os seus, os judeus, os seus não receberam. O Yehoanã, que se chama João, capítulo 1, versículo 11 e o 12 diz: todos quanto receberam, deu-se-lhe o poder de ser chamado de filho do Criador Yehová, filhos de Deus. E Yehoanã 1:12. Paulo não corrompeu isso, não. É o mesmo caso que o Islã, o momento que na cruz quem morreu foi Judas Iscariotes, com a fisionomia de Isa, de Jesus. Eu não creio nisso. Porque Yehoanã, na carta 1, 2, 3 e no Evangelho, fala que é o sangue do Mashiach, Yehoshua, que nos purifica de todo pecado. Ora, se é o sangue do Mashiach, Yehoshua, que purifica, então houve derramamento de sangue na cruz. Hebreus 9, aí é Paulo dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o Islã diz que foi Judas que morreu. E esse é o Mahdi aí, o Mahdi do Islã. Agora vem dizer que quem morreu foi o carneiro lá. Que o carneiro era um anjo sujo, o diabo. Que Isaac não precisou de morrer. E o carneiro morreu no lugar de Isaac. E que, fala Isa, Jesus não precisou morrer, nunca morreu. Para com isso, gente. E Yehoanã disse que morreu, e o sangue dele é que perdoa pecado. Derramou sangue. Então, para mim, não vem nenhum Mahdi, para o Islã. O profeta do Islã é Maomé. Não tem outro, não. E ele contradiz a Bíblia inteira, as escrituras inteiras, com suas doutrinas. Eu não creio. Não é porque eu sou ocidental do Brasil. Não creio. Eu não creio, entendeu? Eu creio que o Deus da Bíblia é criador dos céus e da terra, e ele é Deus dos hebreus, dos judeus, Deus de Israel. Ele não virou Deus dos árabes nunca, e nem vai virar. Já expliquei aqui que Apocalipse 22, a cidade eterna, que tem quase 2.300 quilômetros de altura, de largura, de comprimento, chama-se Nova Jerusalém. Não é Medina, na Arábia Saudita, nem Cairo, no Egito, Riad, na Arábia Saudita. Tem nada a ver com o mundo islâmico, não. O fim dos tempos tem a ver com Jerusalém, porque Jeová é o Deus de Israel. Então não tem Mahdi. Tem esse aí agora que diz que é o Mahdi, mas não vai vir nenhum Mahdi, porque o Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Israel, não está obrigado a cumprir ao Corão. Deus vai cumprir, está obrigado a cumprir a Bíblia, que é a sua palavra. Deus cumpre sua palavra, é a Bíblia. Mas chegou o Mahdi aí, é um evento religioso, né? O Isa, que o Corão cita 65 vezes, não é o Yehoshua da Bíblia, não.
Eles até acreditam que ele é filho de Miriam, de Maria, que nasceu da Virgem, mas diz que Alá não tem filho. Mas na nossa Bíblia, Jeová é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de dia, sem genealogia. Agora, o filho de Jeová, semelhante a Melquisedeque, sacerdote semelhante a Melquisedeque, tem mãe, é Miriam. Nasceu da Virgem, mas tem pai. Quem é o pai? Roash HaKodesh. É o Espírito Santo. Leia Atos 20, 28. Que lá com a humanidade, congregação, foi comprada com o sangue do Filho do Espírito Santo, Roash HaKodesh. Porque Yehoanã 4:24 diz que Deus é Espírito. Que Espírito é Deus? Só um só Espírito. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o Espírito Santo, o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus. Mohammed não tinha esse Espírito, Paulo tinha. Então não vem nenhum Mahdi, tem esse agora que chegou e vai ganhar muitos muçulmanos, vai ganhar até crente evangélico. Já pensou os cacuístas? Eu tive no Cacu 10 anos. Cacu dizia também que ele era maior do que William Branham, maior do que Jesus de Nazaré, que ele era Jesus aqui na terra, que ele era Deus manifestado em carne. As mesmas expressões do Cacu Filipe, o profeta africano da Costa Marfim, as mesmas expressões do Mahdi aí, Abdullah al-Sadiq, né? Mas o Cacu profetizou que vinha um profeta no Cantar do Galo no Magrebe, e esse Abdullah al-Sadiq é do Egito, então é Magrebe. Então quer dizer que quando os cacuístas, os seguidores do Cacu, o Cacu deve ter uns 10 mil crentes aí no mundo, quando começa a ouvir aí o Abdullah al-Sadiq aí, o Mahdi do Islã, vai começar a crer. O Cacu vai perder os membros, porque o Cacu disse que vinha um profeta na África do Norte, e esse é egípcio. Mas a mãe dele é americana, ele falou, né? E ele fez faculdade nos Estados Unidos, e o irmão Branham disse que eu não oro pela América do Norte. Não vai haver mais nenhum avivamento na América do Norte, não tem mais nada para os Estados Unidos. Mas o irmão Branham disse, do oeste vem um cavaleiro montado num cavalo, e nós cavalgaremos essa trilha novamente. O oeste é o ocidente. Ainda tem algo vindo. Haveria algo divino, diz o William Branham. Que fique claro, não virá nenhum Mahdi, Salvador, Messias, para o Islã. Deus e Jeová, o Deus de Israel, não reconhece o Islã. Não virá nenhum Isa lá na mesquita, na grande mesquita de Damasco. É ali que o Corão, os Hadith, diz que vai descer o Isa, Jesus, e vai aparecer o 12º imã, o Mahdi, lá em Damasco, na Síria. Eu não creio no cumprimento dessa escritura. Agora, eu acredito em duas bestas, né? Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 13, 11. Uma do mar, com 7 cabeças, Egito, a primeira cabeça, a Síria, a segunda cabeça, Babilônia, a terceira cabeça, Medo dos Persas, quarta cabeça, Grécia, quinta cabeça, e o anjo disse aí, João, que você chama de João, 5 já caíram, um existe. O William Branham diz, é Nero. E eu estou vendo pastor, seguidor da mensagem, o Branham dizendo que depois da morte do Francisco vem o 8º rei. O Branham nunca pregou isso, gente. O Branham disse que Nero era a cabeça que existia. Uma existe, a 6ª, Roma, Nero. Aí o anjo diz assim, a 7ª cabeça ainda virá e durará pouco tempo. E o 8º rei é uma das 7 cabeças. E Roma, o Mahdi do Islã está pregando que a nova Roma é os Estados Unidos, né? A besta com dentes de ferro, garra de bronze lá de Daniel 7. Roma já foi derrotada, gente, pelo Império Otomano do Islã. No Oriente, Constantinopla, Istambul, o Islã já derrotou Roma. O que falta vir é essa 7ª cabeça que durará pouco tempo. Talvez ela pode ser até o 8º rei, porque Naum 1:11, Naum 3:19, Miqueias 2:5, Miqueias 5:5 e diversas escrituras do Velho Testamento falam que é um assírio. Saiu de Ninive.
cuja Nimrod, filho de Cush, Cush é filho de Cã, Cã na arca de Noé com a maldição, Cush, Nimrod, diz que esse personagem maldoso que maquina o mal contra Jeová saiu de Nínive. Nínive hoje é Mossul, Iraque, antiga Babilônia. Mas só que esse Antimachia, que vem do norte de Israel, Daniel 7, Daniel 8, 9, vai crescer para o Oriente ali, no Oriente, vai crescer para o sul está o Egito, o Mardi aí, que diz que é o Mardi, Abdullah Sadiq, ele é egípcio, ele não sabe que Daniel 11, 41 diz que o Antimachia vai tomar o Egito para ele, que ele vai estender a mão e vai tomar muitas terras, só vai deixar escapar a Jordânia, só vai escapar a Jordânia, os filhos de Amon, os filhos do Edom e de Moabe, né? O resto, o Antimachia vai tomar tudo, ele vai estender a mão e tomar o Egito, com mais de 100 milhões de habitantes, a terra do Mardi aí, egípcio, né? Quanto que o Corão diz que o Mardi vai surgir em Damasco, na Síria. Olha as contradições, né? Tá vendo a contradição do Corão? Mas eu não creio no Corão, eu creio na Bíblia. Tomará o Egito, as preciosidades do Egito, e vai tomar Israel, a terra formosa, a terra gloriosa, invadirá Israel. Tomará Israel. Quem está querendo fazer isso hoje, não sei se é ele, é o Erdogan da Turquia, né? E olha que o nome dele dá mesmo medo, do Erdogan. Então, o Al-Sadiq aí, que fala que é o Mahdi, é como o Cacu, um líder religioso. Porém, a besta que vem é um líder político, com 7 cabeças, 10 chifres. Apocalipse 17 diz que depois dos 10 reis que darão poder à besta, eles vão receber o poder por 1 hora e vão cumprir a palavra de Deus, darão poder à besta, 10 nações, 10 países. Então a besta vai odiar a Igreja Católica Romana, a grande rameira, vai torná-la desolada, nua, vai comer as carnes da Igreja Católica Romana e vai queimar ela no fogo. Embora estamos vendo o Gog, o Vladimir Putin na Rússia, acho que ele já destruiu 500 igrejas ortodoxas na Ucrânia. Você já imaginou se o Putin invadisse a Europa? E onde está o Vaticano, Roma, né? O que ele não faria lá? Ele não está tendo piedade nem da igreja ortodoxa, e olha que a religião da Rússia é a igreja ortodoxa. Ele está destruindo as igrejas ortodoxas na Ucrânia tudinho. E se ele chegar na Europa, ele faria o mesmo com o Vaticano. E o William Branham profetizou que a Rússia vai destruir o Vaticano. A Rússia vai destruir Roma. Se não for com Vladimir Putin, pode ser com Dmitry Medvedev, porque eu tive um sonho, eu estava cortando o cabelo do Putin, Vladimir Putin errado. Mas eu também tive um sonho que eu vi o cabelo do Dmitry Medvedev todo arrepiado. Ele já foi presidente da Rússia, né? Ele é chefe lá, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia. Então eu estou falando a verdade, vim do norte de Israel. E essa besta, Antimachia, é grande demais, é tão grande que 10 países, 10 reis darão autoridade, toda autoridade à besta. Só que vai acontecer muito evento, né? E já está acontecendo os eventos, apagão na Europa, já houve a Covid-19, tem a guerra na Ucrânia, 3 anos, né? Israel contra Gaza, Palestina, Israel contra Hezbollah, Líbano, Israel lutando na Síria, Israel lutando no Iraque, contra o Iraque, Israel lutando contra a Pérsia e Irã. Tá para escalar aí, falta um fiozinho para escalar uma guerra atômica, Índia e Paquistão ali na Caxemira. As ameaças estão aí, se vai escalar ou não, eu não sei, mas tá um fio aí, um fio de cabelo, né? Bombas atômicas do Paquistão apontada para a Índia, 2 países atômicos. E a Índia, que tem a maior população do mundo, mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com bomba atômica apontada para o Paquistão, e o mundo não para! O mundo não para de surgir guerra, é a palavra de Yahushua Mashiach, não de Mohammed, não de Maomé. Mashiach diz: haverá guerra e rumores de guerras. E aí está. Está tudo em andamento. Simplesmente está tudo em andamento.
Eu não acredito em Abdullah al-Saqid, né? Que diz ser o Mahdi. Ele prega a encarnação. Eles dizem que João Batista Elias é encarnado. Gente, quando eu era adolescente, eu trabalhava num banco aqui em Goiânia, na Caxembe. Os advogados lá onde eu trabalhava, no setor jurídico, era tudo espírita. Uma vez o doutor Ivan disse assim para mim: traz sua Bíblia, André. Eu já era, acho que da Igreja Batista. Não sei se foi em 88, acho que eu tinha uns 15 anos. Ou era da Assembleia de Deus, tinha uns 16 anos. Traz sua Bíblia, eu vou te provar a encarnação na Bíblia. Olha aqui na Bíblia. Aqui. Aí mostrou lá em Lucas, Jesus disse que João Batista era o Elias. Aí a reencarnação na Bíblia. Eu disse, doutor Ivan, aí eu usei o dicionário Aurélio, né? O dicionário Aurélio da língua portuguesa diz que para reencarnar tem que morrer. É o ato de alguém que morre, né? Sai de uma matéria e vai voltar em outra matéria. Aí eu perguntei ao doutor Ivan, e se eu lhe provar na Bíblia que o profeta Elias, Eliahu, nunca morreu? Ele, eu nunca vi na Bíblia. Eu disse, você vai ver agora. Aí li lá em 2 Reis 2, onde diz que Elias foi arrebatado num redemoinho, numa carruagem, com cavalos de fogo. Então no céu não tem animal, não? Olha a carruagem com cavalos de fogo levando o profeta Elias para a glória. Está aqui, doutor Ivan. A Bíblia diz que Elias nunca morreu. O profeta Eliahu nunca morreu. Se Elias nunca morreu, como é que João Batista é a reencarnação do profeta Elias? Ele não quis mais conversar comigo, não. Porque a Bíblia calou o doutor Ivan, que era espírita e era advogado, uma pessoa muito gentil e educada para a gente conversar. Normalmente os espíritas são educados, não? Ele não quis conversar mais, porque a Bíblia calou ele. Agora, não cola essa narrativa de dizer que João Batista é a reencarnação de Elias, que a Bíblia tem reencarnação, de vir dizer que Krishna na Índia foi um profeta, que os livros do Bhagavad Gita, sei lá o que, tem valor, que você comeu demais, vai vir em outra vida, vai ser um porco, para pagar os pecados de glutonaria, que você, mulher muito bonita, vai vir em outra vida igual uma árvore, para todo mundo ficar admirando uma árvore. As árvores, então, são mulheres, né? Que reencarnaram. Que você matou gente, você vai vir numa vida como leão, para pagar os seus assassinatos, seus crimes. Eu não creio nisso. Eu creio em Hebreus 9:27, onde Paulo diz, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois da morte vem o julgamento. O rico não morreu? Não foi sepultado? Lucas 16, não abriu os olhos no Guerrinom dos judeus, orgiano de fogo? Sheol, ele abriu os olhos no inferno. Depois de ser enterrado, não era o corpo. O corpo fica no túmulo. O fôlego de vida, o hálito, volta ao Criador. Mas sua alma que você usou esse corpo, vai responder por cada ato, palavra, pensamento, ação que você fez na matéria. E você não volta. E não tem purgatório. Como diz os católicos, Maria Medianeira vai lá no purgatório e tira as almas de lá que já purificou. Não tem limbo para criança que não batizou. Arrependei-vos cada um de vós, Atos 2:38, seja batizado em nome de Yahushua Mashiach. Isso não inclui criança, criancinha, bebezinhas, não precisa arrepender. Não tem reencarnação, não tem transmigração das almas. Você voltar numa barata, num rato, lá na Índia da peste bubônica, a urina do rato, da doença de leptopirose, mata. Eles não matam o rato, pelo contrário, adoram o rato como um deus. Os ratos, os bichos, os hindus. Aqui no Ocidente não adora animal, mas adora Gustavo Lima, Leonardo, Anitta. Adora jogadores de futebol. E por que o mundo tem homossexuais? Paulo diz que é porque adoraram a criatura e não o Criador, e aí vem essa consequência. A homossexualidade é por causa da idolatria. Não é por causa de comida, não. É por causa da idolatria. Não está vendo que a idolatria está grande demais na Terra? Homem idolatrando homem. Na Índia adora animais. Aqui no Brasil, homem adora homem. Político, artistas de cinema, de televisão, cantora, cantor, sertanejo, pop, axé, forró. Aí tem consequências, porque tudo que o homem planta, colherá aqui.
Você vai colher aqui. Tudo que a mulher planta, semeia, vai colher aqui. É o que Paulo ensinou aos Gálatas. Mas, Krishna, o hinduísmo ensina o Dharma. Pagar os pecados em outra matéria. Isso é falso. Tem o karma, é o karma, né? Pagar os pecados em outra matéria e o Dharma, né? Ser bonzinho, né? Eu também não creio nisso, não. Eu creio em arrependimento, conversão. Para mim, doutrina de purgatório é do diabo, reencarnação é do diabo, limbo para criancinha é do diabo, transmigração das almas é do diabo, e o diabo conquistou essas religiões, seja até o judaísmo crê em reencarnação. Você pode voltar numa pedra, numa árvore. Judaísmo, hinduísmo, islamismo, acredita. O cristianismo crê em purgatório, a igreja católica, e limbo. Isso aí, gente, deixa eu explicar isso direitinho. Por que o diabo vendeu essas doutrinas para as religiões e elas aceitaram? Eu vou lhe dizer a verdade. É porque as pessoas não querem mudar de vida, porque elas acham que vai voltar à vida e pode fumar, beber, adulterar, virar gay, idólatra, prostituir, praticar a glutonaria, matar os outros. Aí eu vou voltar à vida, eu pago em outro pecado. Mas você não volta não. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Você não volta não. E por crer nessas doutrinas do diabo, você nunca muda de vida. Você continua vivendo no pecado. A televisão vomitando aí dentro de sua casa, 24 horas. Indo em teatro, em cinema, em boteca, em balada, em festa, em bebedeira, em estádio de futebol, fumando cigarro, fumando maconha, cheirando pó, cheirando cocaína. Eu vou voltar à vida, depois eu pago esse pecado. Depois da morte é o julgamento. Ou você sobe para o paraíso se arrepender, converter, ou você desce para a hiena de fogo, para o Tártaro, para o Sheol, né? Para o Hades, para o inferno, como queira. Onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Se as pessoas não crescem em reencarnação, purgatório, transmigração das almas, limbo, aí eles iriam aceitar que eles têm que mudar de vida aqui enquanto tem vida. Fôlego de vida, coração batendo, respirando ar pelo pulmão. Aí eles iam ter que mudar de vida porque ele ficaria consciente que não há uma segunda chance depois da morte. Mas como o diabo ganhou, vendeu essas doutrinas falsas, aí não muda de vida. No Islã, os muçulmanos não largam o cigarro, não largam o futebol, não largam a poligamia. Eu já disse que o apóstolo Paulo é o terror. É o terror dos falsos profetas. Porque no final das contas, quem prega a Bíblia hoje nas igrejas quer ganhar dinheiro, fama e mulher. A maioria dos pastores são adúlteros. Tem casos com as irmãs, as fiéis das igrejas. E Paulo proibiu o adultério e a prostituição. Hebreus 13, versículo 4. Honroso entre vós seja o santo matrimônio, que é a mulher casar virgem e o homem casar puro, sem ter feito sexo com nenhuma mulher. E lá em Jerusalém, Atos 15, 29, não foi nem Paulo, foi Jacó, que se chama de Tiago. Estava lá Kefa, Pedro, que se chama de Pedro, e Ana, João. Estava Paulo e Barnabé. E Tiago deu a palavra, Jacó deu a palavra e diz que os gentios, nós temos que se abster da carne sufocada, do sangue, da comida oferecida a ídolos e das uniões ilegítimas. Que é esses casamentos errados. Que é o que eu tenho pregado aqui. Se você casou com uma mulher não virgem, isso é união ilegítima. Porque essa mulher pertence ao primeiro homem que ela foi perder a virgindade. Se uma mulher virgem casou com um homem que já tinha feito sexo com outra mulher, é união ilegítima. Esse homem pertence à primeira mulher que ele foi fazer sexo com ela. E se ele se diz casado, ele está em união ilegítima. Adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. Eu estou pregando aqui igual Esdras. Lá era judeu casando com mulher gentílica e Esdras descasou. Aqui é casamento errado. E eu estou dizendo, você não vai entrar no céu. Seja muçulmano, seja do judaísmo, seja cristão, você não vai entrar no céu. A menos que você descase. Mas eu tenho um filho. Os iudinos judeus lá no tempo de Esdras tinha. E Esdras não teve dó não, ele aplicou a lei. A Torá.
É um mandamento da mitzvah de Moisés. Eu estou aqui aplicando o que Jacob, Tiago diz, o que Paulo diz, o que Yehoshua Mashiach diz. Isso aqui você não vai ouvir no judaísmo, nem no islã e nem nas igrejas cristãs. Eu estou pregando a Bíblia. De volta à palavra original. Se queres ir para o céu, vamos voltar à palavra original. Mudar de vida, arrepender, converter se está em pecado. Tem solução lá. Mas o pastor da minha igreja, o padre, o Papa Francisco, resolveu reconhecer os casais divorciados. Quem é Francisco? Quem é o pastor da sua igreja, da Assembleia de Deus Quadrangular, para modificar o que está escrito na Bíblia? Quem tirar uma palavra desse livro perderá a parte na cidade santa, na árvore da vida. Quem acrescentar uma palavra nesse livro, os flagelos e as maldições cairão sobre ele e ela. A pior de todas é o lago de fogo e enxofre e a segunda morte. Vai nessa rebeldia, homem e mulher. Com casamentos errados, você vai parar dentro do inferno depois da morte e do lago de fogo. No julgamento, a Bíblia diz que o julgamento é sem misericórdia para aqueles e aquelas que rejeitaram a misericórdia. Agora, vamos lá, né? Para mim, o Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, ele é igual o Caco Filipe da África, que também se declara, eu sou isso, eu sou aquilo. Para mim, esses dois homens estão brincando. Cacu brincou, dizendo, eu sou a voz de Mateus 25:6, eu sou a voz do clamor da meia-noite, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a grande águia, eu sou o chefe da criação. Ele brincou. Só que quando eu era apóstolo lá, houve pessoas que morreram dentro dessa doutrina do Cacu. E por que eu digo que eles estão brincando e eles não vão voltar atrás? Eles vão até a morte com esse negócio, eu sou Mahdi, eu sou profeta. Porque pessoas morrem dentro dessas doutrinas. E eles são obrigados a ir até o fim. Como que vai trazer as pessoas que morreram crendo nessas mentiras, nessas heresias? Nem Cacu Filipe, nem Abdullah al-Saki vai mudar. Além de que isso dá muito dinheiro, contribuição financeira, o homem fica rico, não? Eu estou pregando aqui que não existe dízimo. E eu prego aqui que quem pede dinheiro é falso profeta. Estou indo para 3 anos pregando. Eu não dou meu pix, eu corto cabelo, eu trabalho em cabeleireiro, fazendo barba, cabelo. Eu oro ao Criador Jeová que as pessoas vêm aqui no meu salão, que eu corto cabelo e como comida. Como o Paulo trabalhava, eles não gostam de Paulo, não. Nem Cacu gosta de Paulo. Nem gosta de William Branham. Esses profetas não gostam de Paulo, porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo trabalhava de dia e de noite. E Paulo disse, se algum irmão aí não trabalha, ele tem mão, tem pés, tem saúde, mas eu quero ser Mahdi, eu quero ser profeta, eu quero ser imã, quero ser pastor, eu quero ser padre. Vai trabalhar. Paulo diz, eu trabalho de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. Se o irmão não trabalha, que ele não coma também, que não come. Não dê comida a ele, nem salde ele. Corte a comunicação com ele, para ele ter vergonha e ir trabalhar. Foi isso que Paulo falou para os desordenados. Mas a igreja romana inventou não, o dízimo é da Torá para os levitas. Ela trouxe no concílio de Macon II, no ano 593, as igrejas evangélicas tudinho adotou o dízimo. Para que trabalhar? Se pastor come na segunda-feira carne de porco, na terça-feira galinha, na quarta-feira peru, na quinta-feira chesca, na sexta-feira filé mignon, no sábado um franguinho com linguiças, em 4, 5 tipos de carne, porque são milionários, suas garagens cheias de Toyota, Ferrari, Land Rover, fazendas, arranha-céus, apartamentos. Para que trabalhar? Se o catolicismo inventou o dízimo e o protestantismo, o pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, herdaram isso da igreja católica. Quem vai querer trabalhar? Quando eu estava no Cacu, teve um fiel que queria me dar um dízimo de 25 mil reais. Eu pergunto, o que você faria se um fiel de igreja quisesse te dar um dízimo de 25 mil reais? O que você me responde? Você daria sua conta para ele? Pois eu não dei, eu não aceitei. Eu disse, dê para outro. Dê para outro obreiro aí, outro apóstolo, eu não quero. É muito dinheiro, não?
Simplesmente é muito dinheiro. Eu fiz isso dentro do cacuísmo. Como quando chegou a hora de sair, quase na hora do cacu me expulsar, eu saí, eu entreguei tudo. Eu disse que eu tinha terminado meu tempo lá, minha caminhada no cacu, que nenhum cacuísta precisava vir me seguir. E o que Deus iria fazer comigo no futuro eu não sabia. O cacu, e eu entreguei. O cacu falou assim: eu estou admirado do apóstolo André Lima descer nesse nível. Porque lá tem salário, o salário é grande, né? Cacu me deu carro. Então, pagar a conta, comida, comprar roupa, não tinha problema nenhum no cacuísmo. Mas eu estava zerando. Como zerei, o Cacu me expulsou. E agora eu estou trabalhando com as minhas mãos e eu estou feliz. Feliz porque o Criador disse que é com o suor do teu rosto que você vai ganhar seu pão. Não sendo imã, mardi, profeta, mensageiro, padre, papa, pastor. Não, é com o suor do seu rosto que você tem que trabalhar e garantir o pão de cada dia na sua casa, comprar material escolar, roupa para sua mulher, para seus filhos, pagar as contas em casa. Isso é honroso, gente. Isso é honroso. Ou então você vai engordar. Embora tenha religião que te faz jejuar para ficar magrinho, né? Esse Abdullah al-Sadiq, ele faz narrativa errada sobre Paulo, né? Na verdade é um ódio, né? Ele faz narrativa errada. Jesus de Paulo, Jesus de Pedro. Pedro é Kefa, né? Outro. Eu li aqui no começo onde Kefa, que você chama de Pedro, fala muito bem de Paulo. Não sei quem morreu primeiro, se foi Paulo no ano de 67 ou se foi Kefa, né? Me parece que Paulo morreu primeiro. E como que Paulo ia corromper a carta de 2 Pedro, se Paulo morreu na frente? Isso é uma aberração, é uma blasfêmia. É ruim, é maldade falar isso do apóstolo Paulo. Chamar Paulo de falso profeta. Paulo nunca disse que era profeta, Paulo era apóstolo. Profeta era Ágabo. Atos 13 diz que ele profetizou uma fome na Judéia e cumpriu, né? Lá no final, quando Paulo vai ser preso, ele profetiza que Paulo ia ser preso. Mas mesmo assim, pega lá o cinto de Paulo, coloca em Paulo, o homem que dono disso aqui vai ser preso. Isso é profeta. Profetizando coisas do futuro. E Paulo foi preso lá em Jerusalém. E você lê, se você não aceita as cartas de Paulo, lê Atos 15, lá a reunião dos apóstolos, junto com Barnabé e Paulo e Barnabé, que Atos 14 diz os apóstolos Paulo e Barnabé. Então, tem os apóstolos para as nações e os apóstolos para as 12 tribos. Mateus, que no hebraico é Matitial, 19, 28, Mashiach diz assim: vocês, os 12 apóstolos, vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Paulo não toma o lugar de Kefa, não. Paulo é enviado às nações. Porque se Kefa ficou com a responsabilidade, junto com os 11 apóstolos, para as 12 tribos de Israel, como é que Kefa ia pregar na Europa? Na Ásia Menor, na Ásia Maior. Essa missão para as nações foi dada a Paulo. E Paulo sabia muito bem aonde ele estava na Bíblia, aqui em Atos 13. Paulo e Barnabé dirigem-se aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Lucas, que escreveu o livro de Atos, Lucas, que escreveu o terceiro evangelho. Lucas, que estava acompanhando Paulo quando estava preso lá em Roma. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz assim: todos os irmãos me abandonaram, só Lucas, o médico amado, está comigo. Ô meu filho Timóteo, vem depressa, quando passares em Troade, traga os livros, os pergaminhos e a capa para o inverno, que eu esqueci na casa de Carpo em Troade. Vem depressa, Timóteo, eu fui livre da boca do leão, mas na próxima vez eu não sei não. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé.
prisioneiro do Mashiach, não é de Cristo. É do Mashiach. Guardei a fé. O que me resta é a coroa da justiça, que Adonai Yehoshua Mashiach me dará naquele dia, não somente a mim, mas dará a todos os que o amam. E quem ama, guarda os mandamentos. Os mandamentos que estão aqui, eu já trouxe 590, né? Nas 14 cartas de Paulo. Se desobedecer você perde a entrada no reino de Deus, as Gálatas 1:8. Um ponto, se você deixar, for rebelde, mostrar rebelião, você está perdido. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja, os erudinhos judeus, e com blasfêmia contradiziam o que Paulo falava com toda a intrepidez. Porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais, julgais a vós mesmo indigno de vida eterna. Nós nos voltamos para as nações, os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações. Aí ele está citando a escritura de Ishaial, né? Se chama de Isaías, o profeta Ishaial tinha profetizado, acho que é 45, né? Eu te estabeleci como luz das nações. Porque Mashiach só pregou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matitial, Mateus 10, 5, 6, 15 e 21. Só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá às nações, não vá aos samaritanos, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem é esse aqui que vai pregar para as nações? Eu te estabeleci como luz das nações, para que seja portador da salvação. Não está dizendo que Paulo é o Salvador. Diz que ele portava, ele tinha as palavras, né, da salvação. Paulo diz: o que eu recebi de Yehoshua Mashiach, eu também vos ensinei. Na noite em que ele foi traído, tomou o cálice, disse: tomai, bebei, esse é meu sangue da nova aliança. Semelhantemente, partindo o pão, você vê, tudo que ele ensinava de acordo com a revelação. Não ficou 3 anos na Arábia antes de começar a pregar, lá na Arábia, no deserto. Depois, quando começou a pregar, diz: tudo que eu aprendi do judaísmo, de Gamaliel, dos fariseus, considero esterco, que é fezes, excremento, né? Zerei, desaprendi tudo. 3 anos foi o suficiente para eu me esvaziar. Agora eu prego as palavras de Yehoshua Mashiach. E Mashiach, Jeová tinha uma profecia para Saulo, para Shaul, para Paulo, para que seja portador da salvação até os confins da terra. Diga-me se isso não se cumpriu. Ouvindo isto, os gentios, as nações se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor crescia, né? Difundia-se por toda a região. Toda a região. Chegou a Roma, chegou a Grécia, a Europa, chegou na Turquia. Paulo que dirigia a congregação lá em Laodiceia, né? Quando ele escreve lá Colossos, aos Colossenses, ele diz que lê essa carta deve ser lida na congregação de Laodiceia, né? Éfeso, quem fundou Éfeso? Na Turquia, Paulo. Maior missionário que o mundo já viu. Mas eu vou entrar aqui nessas acusações que o Mardi aí, então o Islã agora tem o Mardi, né? O Mardi aí diz, né? Paulo nunca conheceu Jesus. Que acusação! E quem era esse aí no caminho de Damasco? Essa luz mais potente do que o sol. Ou seja, Moisés viu uma sarça ardente no monte Sinai. Saulo vê uma luz mais potente do que o sol e ainda fica cego. E a voz diz o quê? Porque o Mardi aí, Abdullah Sadiq, diz: Paulo nunca conheceu Jesus Cristo.
Realmente, Paulo não conheceu Jesus Cristo, não, mas ele conheceu Yehoshua, Mashiach, porque Jesus Cristo é um nome católico grego. Jesus, um Deus romano, Cristo, um Deus grego. Isso aí, Paulo nunca saiu da boca de Paulo o nome Jesus, Jesus Christ, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus, em latim, Jesus em grego, não. É Atos 26, 14, Paulo diz, a voz falava comigo em língua hebraica. Na Síria, que fala árabe, né, hoje. Na Síria, que fala árabe, eu ouvi uma voz em língua hebraica que me disse, eu sou Yehoshua. E esse nome voltou, porque é nesse nome que tem vida eterna. E por que no nome Yehoshua tem vida eterna? Porque o nome Yehoshua tem Yod, Re, Vav. 3 letras do tetragrama. Yod, Re, Vav. E o nome Jesus é pagão, é suíno, é porco. Se você quiser saber, é latim, é romano. Vai, paganismo cristão. Vai, paganismo protestante, paganismo evangélico. Vai. Nem no Corão Jesus é chamado de Jesus. Isa. Os muçulmanos aqui, para ganhar cristão, muda de Isa para Jesus. Pois eu estou pregando o nome original. Yehoshua. Que tem o Yod, Re, Vav. Então, os coríntios lá também disseram a mesma coisa. E quem conhecia Yehoshua era Kefa. Né? Duvidaram que Paulo conhecesse Yehoshua Mashiach. Mas Paulo disse, eu tenho aí os frutos. Né? Eu tenho aí a moral, o exemplo. Né? Aí ele diz aqui, Paulo matou cristão. Foi Paulo que matou cristão ou foi Saulo? Foi Shaul? Porque eu não vi a Bíblia dizer que Paulo matou cristão. Foi o Shaul. Quem era o Shaul? Shaul era um fariseu. Era um judaizante do judaísmo, da sinagoga. Sinagoga de Satanás. Eu não vi Paulo, que deixou de ser um Shaul, um Saulo. Eu não vi Paulo fundar a sinagoga, não. Em nenhum lugar. Era nas casas que tinha que ir lá e congregação. Então, acusar Paulo do passado é fácil, mas eu vou adiantar aqui. Né? Ele morreu com a machadada no pescoço. Ele autorizou a morte de Estevão em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ah, é? E quando Roma, Nero, o soldado, o carrasco romano, lá no pau de cepo, fora dos muros de Roma, meteu uma machadada no pescoço de Paulo. A conta não está paga, não? Paulo não está aqui? Não pagou a conta? Se o problema é acusar Paulo de ter autorizado a morte de Estevão, ora, quando Paulo chegou no paraíso e ele viu a Estevão, ele pode dizer, Estevão, eu fiz algo errado quando era do judaísmo, a religião da sinagoga lá, autorizei sua morte, mas Estevão, eu também morri lá na terra. Por Yehoshua Mashiach, não foi só você que morreu. Por Yehoshua Mashiach, não, Estevão, eu também morri em Roma. Eu fiquei velho na cadeia, na prisão em Roma. Na hora da morte, Paulo disse, onde está, a morte, o teu arguilhão? O teu ferrão? Onde está, inferno? Inferno, cadê a sua vitória? Tragada foi a morte. Mas graças a Deus por Yehoshua Mashiach. Paulo diz, pôde morrer rindo e zombando da morte. Ele sabia para onde ele ia depois da morte. Sim, ele autorizou a morte de cristão. Cristão não. Estevão para mim não era cristão, ele era Iudim. Ele era um crente Iudim, um crente judeu no Mashiach. Esse nome cristão vem no tempo do imperador Adriano, no ano 117, depois da morte do imperador Trajano. Você tem aí, no ano 325, Concílio de Nicéia, o nascimento do cristianismo, que virou pagão, quando casou com Roma, Constantino, imperador romano, que legalizou e autorizou, casou com a igreja. Antes você tem sendo chamado de cristão, e antes de cristão você tem o que a Bíblia diz no livro de Atos, crentes Iudim, crente judeu. E até esse nome cristão aí, eu não vejo ele sendo certo, não. Os tradutores alterou muita coisa aí, a igreja romana. É preciso ter hoje o Espírito Santo, Roach HaKodesh, para ter os olhos abertos e até ver onde é que os tradutores fizeram erro.
Lutou contra Pedro. Pedro não falou isso, não. Pedro era agradecido a Yehoshua, o filho, e ao pai, e ao Jeová, pelas cartas de Paulo. Até Pedro cria nas cartas de Paulo. Eu li aí, 2 Pedro 3,14, se alguém torcer, né? Tentar contradizer as cartas de Paulo, está perdido. Não tem salvação, não. Porque isso é salvação, disse Kefa, que se chama de Pedro. Né? A acusação diz que Paulo chamou Pedro e os discípulos de hipócrita. Ora, até Barnabé se dissimulou lá, porque estava comendo em Antioquia, não tinha chegado os irmãos de Jerusalém da circuncisão, lá da parte de Tiago, e o Kefa, que se chama de Pedro, estava comendo com gentios que nunca foi circuncidado. Quando o Kefa viu os judeus e o Judinho chegar em Jerusalém da parte de Tiago, e eram todos circuncidados, ele levantou da mesa, largou o prato, largou a comida, e Paulo vai falar forte com Kefa, mas nada que não foi uma atitude boa, foi uma atitude boa. Kefa não achou ruim, tanto que não achou ruim, que falou bem das cartas de Paulo, do irmão Paulo. Kefa não tinha o irmão Paulo como inimigo, como o Mardi, agora que se diz Mardi do Islã, diz que tem um lugar no inferno chamado Paulo para quem crê em Paulo. Kefa não falou isso? Kefa, que você chama de Peter, de Pedro, nunca falou isso? Além do mais, Kefa sabia, de acordo com a palavra de Yehoshua Mashiach, Mateus, Matitial 19:28, que ele vai se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Que sua pregação não era para as nações, para os incircuncisos, mas era para os judeus e judinhos da circuncisão. Aí outra acusação. Paulo escreveu a metade da Bíblia. Eu não sei disso, não. A minha Bíblia não tem 66 livros, tem 73, não? Paulo escreveu 14. Eu não sei se 14 livros é a metade da Bíblia. Paulo mandou obedecer os tiranos. Depende. Paulo mandou respeitar as autoridades, orar pelas autoridades. Que seja má ou seja ruim, quem estabelece o governo, o voto é a eleição, mas quem estabelece, antes de haver eleição, nas urnas, o Criador sabe quem vai ganhar e quem não vai ganhar. Se o Criador não quiser que um político não ganhe, ele morre. O Tancredo Neves não ganhou no Brasil e morreu? Se o Criador quer que um político ganhe na eleição e assuma, assume. Nada acontece se o Criador não permitir. Por exemplo, no Brasil é o PT do Luiz Inácio Lula da Silva que é o presidente. Ele governa o país, sim, mas ele não governa dentro da minha casa, não. Nem tudo que o Lula estabelece, eu aceito. Se eu ver que ele estabeleceu algo fora do evangelho, que Shaul pregou, eu não estou de acordo, não. A gente vai com o governo até onde eles não ferem a Bíblia, até no limite onde a Bíblia diz. Se sair fora da Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Foi isso o que Paulo ensinou. Não é assim também, não. O governo vai dizer, agora todo mundo pode ser gay, todo mundo tem que beber, todo mundo tem que fumar cigarro, droga. A maconha está liberada, todo mundo tem que... Não. Os crentes na palavra têm entendimento. O governo governa o país, mas não governa a casa de ninguém, não. Até hoje, a propriedade privada é respeitada aqui nesse país. É respeitada nesse país. Depois o Mardi aí manda aí conversar com os judeus para ver a opinião dos rabinos judeus, do judaísmo, e conversar com ele para ver o que eles falam de Paulo, para ouvir eles dizer que Paulo corrompeu a Bíblia hebraica, distorceu os versículos da Bíblia. Esse Mardi, ele parece que ele está igual o presidente, o Mardi Abdullah al-Sadiq, está igual o presidente Trump, que vem com a narrativa falsa, dizendo que a Ucrânia, dos Zelensky, que começou a guerra contra a Rússia, que o culpado é a Ucrânia, tampando os olhos para não entender que há 3 anos atrás a Rússia invadiu a Ucrânia com mais de 100 mil soldados. Gente, nós estamos num mundo de narrativa errada.
Narrativa errada, dizer que o que Paulo escreveu em Gálatas 1:8 impede as pessoas de ler o Corão, o Alcorão do Maomé. Empata. Os muçulmanos é a maior religião do mundo hoje, com quase 2 bilhões. Como é que o Evangelho de Paulo impede de ler o Corão? Quantos países árabes tem lá no Oriente Médio que segue o Corão? Aonde que o Evangelho de Paulo empatou, impediu pessoas de crer em Muhammad e de ler o Corão? O que é esse quase 2 bilhões de muçulmanos na Terra? Mesmo hoje, eu quero dizer uma verdade, as igrejas não estão obedecendo o Evangelho que Paulo pregou. As igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais estão a 1 bilhão de quilômetros distantes da Bíblia, das 14 cartas de Paulo. Estão cegados. E o Evangelho vai voltar aos judeus, os israelenses, os hebreus, através de 2 profetas na grande tribulação. Está prestes a acontecer. Agora aí perguntar a rabino, a opinião deles sobre Paulo já não é suficiente, que os rabinos, o judaísmo, lá no livro de Atos, mandou prender a Paulo, eles chegavam a jejuar, não vamos comer comida nenhuma, nem beber água lá em Cesareia, até matarmos Paulo. Dizia que Paulo era o maior perturbador da terra, que deveria ser morto. Que história é essa, gente? Se foi o judaísmo que prendeu e Yehoshua entregou aos romanos, se foi o judaísmo, judeus, rabinos que prenderam a Paulo e entregou Paulo para ser preso, e Paulo apelou a César, teve que ir a Roma, porque Yehoshua Mashiach apareceu a Paulo na prisão e disse: eu quero que você vá a Roma. Está na Bíblia aí. Eu quero que você dê testemunho de mim em Roma. E ele foi. Como lá em Corinto. E Yehoshua apareceu a Paulo e disse: não tenha medo. Eu tenho muita gente aqui na cidade de Corinto. Fala de mim, prega eu, dá testemunho de mim, Paulo, em Corinto. Tenho muita gente aqui em Corinto. E tinha mesmo. Acho que em Tessalônica chega a falar de 7 mil crentes que acreditavam no Evangelho de Paulo. Ali na Grécia, em Corinto, quantos milhares creram? É fácil fazer uma narrativa errada do apóstolo Paulo, porque Paulo é o terror. É o terror do Mardi, é o terror dos falsos profetas, é terror de papa, terror de pastor, de pregador, porque Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, alguém ou nós mesmos pregar evangelho diferente do que já foi anunciado, considere maldito, anátema. Mas e hoje? Hoje se desobedeceram, rebelaram. Hoje é o tempo de comichão nos ouvidos. Não suporta ouvir essa doutrina. As mulheres não suportam ouvir que tem que usar o véu. Esse Mardi veio e tirou o hadith, o véu da cabeça da mulher. Mudou o Ramadã para dezembro. E você escolhe, ele diz, você come arroz e feijão ou pão com queijo. Só 2 comidas durante o mês. Vem mudando o Corão. Como as igrejas vêm mudando a Bíblia. Só que o que está escrito na Bíblia, ainda está escrito na Bíblia. O que Paulo escreveu, ainda está escrito. Ainda há tempo de voltarmos ao Evangelho de Paulo. Olha aqui, Jeová. Ele é o Deus de Israel, mas agora ele é o Deus das nações. O único Deus e Pai, Yehoshua Mashiach, o único mediador e salvador entre Jeová, único Deus e Pai, e as nações, e os homens e mulheres. Abençoe essa pregação nesta hora. Amém.